Olá, Simone. Olá, todas vocês estão esperando o Pequeno entrar. Eu também estou muito triste, Leila. Nosso amigo se foi. Mas ele está no colo do pai. Pequeno está entrando para a gente falar um pouco de comunicação. Olá, Pequeno. Ei, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo jóia. Eu falo que a gente começar a fazer live, a gente tem que primeiro começar a rezar para ver se a internet fica bem, fica no lugar. Augustinho, nosso amigo que falou que estaria presente. Obrigada, Agostinho. Vou dar uma E acertada na aí, câmera. eu queria que você... Oi? Você Vou está dar me uma escutando acertadinha na direitinho? câmera aqui. Aí, beleza. Joia. Vocês podiam, inclusive, é, colocar o dedinho nesse aviãozinho aqui, chamar as pessoas que vocês conhecem e gostariam de falar de um assunto extremamente importante, que é a comunicação nos dias de hoje. Enquanto as pessoas vão entrando, Pequine, eu vou me apresentar, né, para os seus amigos. Eu sou Juliana, eu sou psicóloga, pós-graduada em administração de recursos humanos e tenho uma história vasta, né, de trabalhar com atacado, varejo, com marketing de relacionamento. Então, somos um pouco múltiplos, né? Temos várias frentes. E a nossa, eu não sei se você lembra, mas nós nos conhecemos há bastante tempo. Quando você era diretor executivo de comunicação da Iveco. E quem nos apresentou foi Alcides Cavalcante. E isso já tem um tempinho, né? Muito. Que bom. E aí nos reencontramos há pouco tempo para que a gente pudesse atualizar os nossos negócios. E aí, com essa questão da pandemia, eu acho que a gente tem o dever de informar as pessoas do que está acontecendo e o que poderá acontecer, né? Que é um momento de grande incerteza. E aí eu já começo te fazendo uma pergunta que é a seguinte: como a comunicação pode ajudar as empresas hoje, quando as decisões e ações devem ser rápidas e eficientes? Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer a oportunidade de estar participando dessa live. É um prazer estar aqui com você e com as pessoas que estão nos assistindo. O momento realmente é Obrigada por muito, ter aceito. o momento é muito dramático mesmo. Se você pensar bem, ao lado da crise sanitária, a gente já tem no Brasil mais de 22 mil mortos. Eu não consegui prestar atenção hoje qual foi o número, mas os números estão assustadores, né? O Brasil, num gráfico de comparação mundial, é um dos grandes países, é o único que está com curva ascendente ainda. Até os Estados Unidos, que era o país que tinha o maior número de contaminados, já está numa curva descendente. E nós estamos crescendo ainda. E isso é muito traumático, não? É muito dramático para as pessoas. E se você olhar, além da crise sanitária, que é um elemento de desestabilização muito grande para as pessoas, a gente tem um desemprego enorme aumentando, porque as indústrias estão paradas, não está ainda afastado o risco de um colapso no sistema de saúde, existe uma questão de fronteiras que tem que ser solucionada, de viagem, de abertura de fronteiras. O sistema de educação está com um problema grave, porque não estava preparado para mudar do sistema presencial para o sistema online num piscar de olhos. Então, aqui em Minas mesmo, nós estamos assistindo aí alguns problemas, por maiores que sejam os esforços da Secretaria de Educação do Estado, ainda está tendo muito problema. Então, sem falar no home office, né, que as pessoas saíram do trabalho para trabalhar, que é uma mudança completa de vida, apenas a mudança do trabalho, mas afeta a vida doméstica, afeta o psicológico das pessoas, afeta os relacionamentos dentro de casa. A gente está vivendo um momento que realmente está fazendo com que a gente tenha uma série de dúvidas, muitas incertezas,
E eu imagino que tudo que está sendo especulado é exatamente isso, é uma especulação. Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe. E isso está trazendo para as empresas duas questões fundamentais. A primeira é o que fazer e a segunda é em que velocidade. Então vamos falar um pouquinho de velocidade primeiro. Eu acho assim que, em função de ser um ambiente tão abalado, com tanta novidade, com tanta incerteza, nós estamos tomando decisões diárias. Estamos administrando os problemas de cada dia. Então, a velocidade que você precisa mapear um problema, encontrar uma solução, implantar essa solução e ver se deu certo. Se deu certo, continua. Se não deu certo, muda. E assim vai. Ela tem exigido muito da comunicação empresarial como um todo, porque você está falando aqui de gente, não é? Nós estamos falando de mudanças no dia a dia das pessoas. Então, uma das coisas, além da velocidade, que é um fator, o outro fator é o que fazer. Então, num primeiro momento, quando a gente olha para dentro da empresa, nós temos que olhar para as pessoas. Então, do ponto de vista de comunicação, é prioritário, comunicação interna, é prioritário pensar nas pessoas, porque não basta apenas dizer, olha, está aqui um computador, vai trabalhar em casa, lava a mão 3 vezes por dia, faz isso, faz aquilo. Não. A gente tem que pensar que são pessoas que estão tendo problemas diversos, problemas psicológicos, tem gente ficando doente trabalhando em casa. Não porque não está se adaptando, é porque uma série de circunstâncias estão fazendo com que essas pessoas tenham problemas. E isso é uma questão para as empresas. Então, a comunicação interna ela tem que ser muito bem pensada hoje e muito rápido. A gente tem que pensar muito rápido. E depois, hoje, a gente já está em quarentena no Brasil, em isolamento social, há cerca de 2 meses. Aqui em Minas Gerais, mais ou menos, um pouquinho mais. Já existe uma certa experiência acumulada. Então, a gente já pode construir em cima dessa experiência e começar a olhar para o futuro. Vou dar um exemplo aqui. Todos nós nos surpreendemos favoravelmente, ao lado dos problemas do home office, que são esses problemas que eu falei, ao mesmo tempo, todos nós nos surpreendemos com o aumento da produtividade no home office. Todo mundo achava que o home office ia ser algo não produtivo. Mas o que a gente descobriu? Que as pessoas estão trabalhando muito em casa, por vários motivos. Primeiro, não passa mais 2 horas por dia no transporte, então tem 2 horas a mais de trabalho. Tem mais uma série de fatores que vão contribuir para que a produtividade aumente. Então, como construir? O que vai acontecer? Então, ao planejar esse futuro imediato que vai vir agora, a gente precisa pegar essa experiência acumulada e projetar isso para frente. Então, a gente já mais ou menos adivinha que o home office veio para ficar. Não no sentido de ser totalmente home office, mas várias empresas estão imaginando qual vai ser a quantidade de home office que eles vão colocar para dentro do trabalho pós-pandemia. Além disso, tem uma coisa muito importante que eu queria chamar a atenção, que é o seguinte. Ninguém sabe o que vai acontecer com o comportamento humano depois da pandemia. Na indústria da moda, por exemplo, tem 2 linhas de especulação. Uma delas diz que haverá um consumo mais moderado, mais consciente, mais minimalista, mais intimista, que as pessoas vão ter uma consciência maior de si mesmas e vão ter um cuidado mais conservador no vestir, etc. Por outro lado, tem gente que pensa assim, depois de tanto tempo preso, depois de tanto tempo sufocado pelo isolamento, as pessoas, na hora que saírem, vão explodir de criatividade, de expansão para mostrar expressar os seus sentimentos, as suas coisas. Então, muita gente diz que a moda pós-pandemia pode ser precisam olhar para dentro de si mesmas e entender quais são os seus valores. Quais são aqueles fatores que fazem com que a empresa pense assim, eu não posso abrir mão disso. Eu não posso abrir mão de uma consciência social mais apurada. Eu não posso abrir mão de uma postura de sustentabilidade mais desenvolvida e mais implementada na empresa.
eu não posso abrir mão de vários valores. As empresas precisam achar os seus valores e projetar esses valores para o mercado, porque a minha visão é que a partir da pandemia, qualquer que seja esse novo normal que se diz por aí, ele não vai ser um novo normal comum para todo mundo. Nós hoje somos divididos ainda mais, né? Nós hoje somos controlados pelos algoritmos das redes sociais. Então, nós estamos ficando nichificados, nós estamos Sim. ficando grupos divididos. As empresas não conseguem agradar todo mundo. Conversando com você mesmo recentemente, você me disse, as empresas hoje têm lovers e haters, não é? Então, as empresas precisam achar os seus lovers. Elas precisam achar aquelas pessoas que se identificam com os valores da empresa. E é aqui que vai nascer uma ligação muito forte entre a empresa e o seu público. Então, resumindo essa Você primeira... acha, Pode falar. você acha que vai existir uma nanocomunicação? Não sei se existe esse termo, mas uma personalização tão grande dessa comunicação com esse lover, né, com esse público. Você acha que vai existir esse tipo de comunicação tão especializada, tão dirigida para cada um dos seus consumidores? Eu acho que ela já existe, né? Se você pensar bem, todas as ferramentas de marketing digital que a gente usa hoje na comunicação, muito intensamente, ela já tem esse perfil, não é? As ferramentas de identificação de público, o CRM para que você converse um a um com essa pessoa, a capacidade que hoje que a gente tem de mapear esse público, entender a linguagem dele, saber qual é a mensagem que passa para ele e tudo mais, isso vai crescer cada vez mais, vai haver uma especialização disso. Já está acontecendo de uma maneira bastante apurada. E eu acho que isso tende a crescer. Só que eu acho que as empresas não podem ter, se tem 1000 clientes, não podem ter 1000 opiniões. A empresa tem que ter uma opinião sua, os seus valores, o seu posicionamento, aquilo que ela defende, aquilo que ela não defende. E é nessa identidade com o público que ela vai achar o seu mercado, o seu tamanho, o seu espaço. E eu acho que essa algoritmização que a gente vive hoje vai facilitar ainda mais esse tipo de posicionamento. É o que a gente faz hoje na comunicação mais avançada. A gente está procurando essas ligações e estamos indo atrás dessa identificação, sabe? Isso já está acontecendo. Porque hoje a gente vê, né, o que vai sobrar muito disso tudo, que a gente acredita, é a questão do relacionamento. As empresas, primeiro, elas têm que revisitar sua missão, sua visão e seus valores. E o que vai sobrar disso tudo é o relacionamento. E como você se comunica com esse seu cliente. Uhum. Então, e como é que você acha que, né, nesse momento de pandemia, o que virá, quais são as maiores dificuldades para fazer esse relacionamento com esse público que está diferente, que teve essa experiência de pandemia? O que você acha que vai acontecer disso tudo? É muito difícil ter uma previsão acertada sobre isso. Eu volto ao que eu disse anteriormente. A empresa precisa descobrir quais são os seus valores pós-pandemia. O que a pandemia significa para a empresa? E o que isso impacta nos seus valores, no seu posicionamento. E, a partir daí, buscar identidade no mercado com aquelas pessoas que se identificam com ela. Se é uma empresa que já vinha fazendo isso antes da pandemia, ela não vai ter dificuldades de continuar fazendo isso. Talvez, um dos muitos talvezes que a gente tem pela frente aqui, é o fato de que o marketing falso seja rechaçado de maneira muito mais vigorosa do que já vinha sendo feito. Então, talvez a gente tenha que ter muito cuidado na identificação do que somos, o que fazemos, por que fazemos, do que abrimos mão, do que não abrimos mão naquilo que fazemos, e comunicar isso de uma maneira muito apropriada para o mercado, para podermos ter essa identidade, para podermos ter essa ligação muito forte com o consumidor, com o cliente. Que tipo de trabalho que você tem feito agora nessa pandemia? Olha, nas empresas?
Isso. Nós temos feito. Quando começou a pandemia, a primeira coisa que fizemos foi buscar o maior número possível de informações para entender o que é que estava acontecendo. E temos uma vantagem hoje, né? A internet hoje te dá tudo. Tem de tudo na internet. O que você procura, você acha. Com uma vantagem adicional, muitas empresas passaram a disponibilizar esses conteúdos que antes eram pagos ou eram por assinatura ou qualquer coisa assim, passaram a disponibilizar esses conteúdos de uma maneira gratuita. Então tem de tudo. Então o que nós fizemos primeiro foi estudar muito, verificar o que é que pode acontecer. Então nessas descobertas, nós encontramos um relatório do Instituto Ipsos, que foi feito no começo da pandemia na China, que mostrava o seguinte, que havia alguns caminhos para que as empresas pudessem se comunicar no momento de pandemia, né? O que fazer para se comunicar com... Porque quando você tem uma situação de emoção abalada, como é o que a gente está vivendo hoje, se você faz um marketing agressivo de venda, ele mais espanta do que atrai um cliente, porque a venda pode soar muito agressiva. Então, é aquilo que eu estava dizendo antes, quando a gente olha para fora, a gente tem que buscar exemplos de vender esses valores que nós temos, né? Isso se chama vender marca, fazer o branding, fazer a publicidade da marca. Então, o que o Ipsos notou é que existem formas de fazer isso e ele aconselhava que se fizesse isso, porque já estava acontecendo tanto na China quanto na Europa. Então, por exemplo, seja bondoso, vá para o online. Ir para o online não é vender online, é comunicar-se online, estabelecer pontos de contato com o cliente, abrir caminhos de relacionamento. Quantas pessoas que estão comprando online hoje estão tendo problema de comunicação com o saque das empresas aí? Tem muita gente que comprou e ficou muito bravo com as empresas que comprou, porque elas não estavam preparadas para dar esse atendimento. Uhum. Ajude Uhum. as pessoas a ganharem tempo. Então, veja o que aconteceu com as entregas em casa, de comida, de compras e tudo. As pessoas estão ganhando tempo, estão percebendo isso. Então, quem fizer esse serviço mais bem feito vai ganhar. Então, nesse primeiro momento, o que a gente fez? Nós descobrimos que as pessoas estavam muito apavoradas, muito petrificadas diante da dificuldade. Então, nós abrimos uma consultoria voluntária para pequenas empresas, a Piquini, Comunicação Estratégica, abriu um espaço nas nossas agendas e nós prestamos consultorias estratégicas de comunicação para empresas pequenas. E eram consultorias de 1 hora, a gente ouvia os problemas, ouvia o mercado, os produtos, as dificuldades que as empresas tinham e passamos a oferecer sugestões do que eles poderiam fazer dentro da realidade de cada empresa. E se você olhar no mercado externo, você vai ver que tem muita gente fazendo coisa assim. Vou dar um exemplo aqui para você que aconteceu essa semana, eu achei um exemplo muito bacana. No Rio de Janeiro, aquela fábrica de biscoito de polvilho Globo, que vende nas praias através dos ambulantes, né? Ela anunciou que havia fechado a semana passada, porque não estava tendo movimento nas praias, não estava conseguindo vender biscoito, a fábrica não tinha capital de giro, fechou. E é uma tradição no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro você tem o Cristo Redentor, você tem o Carnaval e você tem o Biscoito Globo. Então, era uma coisa muito forte na cidade. A Ambev, através do brand Antártica, da cerveja Antártica, fez um acordo com a Biscoito Globo, comprou um período de tempo de produção, eu não estou certo, mas acho que foram 3 meses de produção, e vai distribuir essa quantidade de biscoitos que eles compraram como brinde para quem fizer compra online com eles. E o dinheiro da compra do biscoito vai ser entregue tanto para a empresa quanto para os ambulantes. Ou seja, é uma ação de ajuda que não vende diretamente o produto, mas mostra uma relação muito forte com o mercado, com o consumidor, com a cidade, com a tradição, com o local. Então, isso é muito bacana. Tem um outro exemplo que aqui de Minas Gerais mesmo, é de uma agência de comunicação daqui, chama-se Árvore Comunicação.
eles fizeram uma ação para o Laboratório Pardini que eu achei sensacional. Eles pensaram e descobriram que as pessoas estavam fechadas em casa, olhando pela janela o mundo lá fora, desesperançadas, e eles lembraram-se daquela música do Lo Borges, A Janela Lateral, convidaram as pessoas para fazerem fotografias das janelas para que mandassem para eles fazerem uma postagem, fazerem blog, essas coisas assim. O que aconteceu? As pessoas começaram a mandar vídeos cantando a música. Aí eles gravaram com o Lo Borges de drone no apartamento do Lo Borges e fizeram uma edição e ficou um vídeo maravilhoso do Brasil inteiro, de fora do Brasil, mais de 3 mil vídeos enviados, 500 mil visualizações, uma mensagem de positividade, de solidariedade, de carinho, de respeito, de saudade, de vontade de sair e abraçar as pessoas, sabe? Isso é uma comunicação tão profunda que vai muito além dos produtos que as empresas vendem. E vou dar só mais um exemplo para você, um cliente da Pequini, uma ação que a gente ajudou a estruturar. Temos um cliente aqui em Belo Horizonte, chama-se Ideagri, eles são os maiores produtores de software de gestão de fazendas de leite do Brasil. Tem quase 5 mil clientes no Brasil. E o mercado de leite, embora não esteja sofrendo muito do ponto de vista de produção, porque a indústria, o agronegócio não para, né? As pessoas precisam comer todo dia. Então, o agronegócio está funcionando, não sofreu tanto. Tem algum impacto aqui e ali, mas não sofreu tanto. Mas os pequenos produtores, que já têm dificuldades de produção hoje, vão ter ainda mais no futuro, porque a tendência do mercado é ficar cada vez mais complicado. Essa crise econômica que a gente está vivendo agora, ela tem consequências imprevisíveis. Nós estamos falando de uma queda de PIB brutal daqui para frente. Não vai acabar a crise em agosto, setembro. Vai ser uma crise demorada, é o que os economistas dizem. Então, prevendo isso, o que o Ideagri fez? Está distribuindo software gratuito, uma versão simplificada do software, para pequenas fazendas de até 100 vaquinhas, para que elas possam adotar um software de gestão, aprender como usa, para depois, se for o caso, entrar para uma gestão mais planificada. Então, existem coisas que você pode fazer que são muito bacanas do ponto de vista de envolvimento com o cliente, que não necessariamente significa vender. Isso é fazer marca. Então, se para dentro você tem que comunicar com o empregado, cuidar das pessoas, para fora, o que nós achamos mais apropriado hoje é fazer marca, é vender marca. E existem exemplos diversos aí que podem ser feitos. Eu ficaria aqui escutando seus exemplos, porque isso aí nos inspira, né? A buscar realmente esse valor da marca e o que ele pode fazer em relação a esse cliente, que hoje está bem modificado também. Ele está percebendo o que é interesse genuíno e o que não é. Né? As máscaras estão caindo, né? E mídia social? Hoje todo mundo com o celular na mão, com o notebook aberto, e postando e repostando muitas coisas. Como é que está isso? E qual é o futuro disso? É aquele negócio, né? A rede social tem um lado bom e um lado ruim. Vamos falar do lado bom. O lado bom é que mais e mais pessoas estão entendendo o funcionamento das redes sociais e trabalhando essas redes de uma maneira correta. Então, não significa, se você quer fazer posicionar a sua empresa na rede social, você não é só postar uma foto bonita lá com um texto bonitinho. Hoje, as redes sociais, quando você entra numa rede social, quando você entra na internet, você, como empresa, é uma gota no oceano. Você precisa ser visto. É como abrir uma loja no deserto do Saara. A loja é linda, mas se você não souber se comunicar, não vai passar ninguém na porta. Então, as redes sociais têm essa questão. Então, além de fazer um post bonito, além de você ter o cuidado de saber quem é o seu público, escrever o que você precisa escrever para ele ouvir, que a foto represente o serviço que você faz, etc, etc. Existe por trás da tela do computador, que é toda a formatação das redes sociais, que pouca gente sabe usar, é muito técnico, custa um certo dinheiro para você ter, porque tem muito profissional envolvido, mas tem que ter isso para funcionar.
Então, não adianta só fazer post bonitinho. Tem que ter uma estratégia de rede social. Isso significa fazer o mapeamento das palavras-chave, para que quando a pessoa busque no Google, apareça a sua marca lá, na primeira página do Google. Você precisa ter entendimento de quem é o público que você quer atingir, para que você possa fazer uma postagem na rede social dirigida para aquele público. Você precisa entender os mecanismos de impulsionamento desses posts, para que eles tenham um alcance que te dê o retorno. E por aí vai. Então, hoje, muita gente está fazendo rede social, existem diversas estratégias, existe muita gente especializada, mas o usuário, a empresa que entra nesse universo, precisa entender que aquela fase de que era baratinho, põe lá que todo mundo vai ver, passou. Hoje é um mercado tão grande quanto os mercados tradicionais de publicidade, talvez até maior. Todas as publicidades normais estão caindo muito na TV, nos jornais, nas revistas. Tem publicidade que até desapareceu já. Então, você precisa ter uma estrutura profissional para dar certo. Não significa uma estrutura cara. Significa uma estrutura profissional no sentido que as pessoas precisam entender o que elas estão fazendo. Precisa saber como funciona para poder operar lá dentro. Então, na Pequini nós Tá, e agora fizemos... eu quero fazer um elogio antes de você falar. Ah, é? Sim, eu andei pesquisando, lendo bastante sobre comunicação, sobre as necessidades, as incertezas, o que fazer, né? Conversei bastante sobre comunicação com o diretor de RH do Atacado Martins, né? Que me disse que a comunicação fez a diferença nesse processo de pandemia, de retomada ao trabalho. E aí eu achei no seu site da Pequini um convite para um diagnóstico de redes sociais. Sim. E aí, muito simples, me perguntou meu nome, as mídias sociais que eu tinha, quais eram, e que eu enviei os dados e me pediram 2 dias para me mandar o retorno. Eu recebi hoje esse retorno. Dentro do E é o prazo? seguinte, Dentro do prazo? dentro do prazo, super dentro do prazo, claro, como tem que ser, né? Como tem que ser. Certo. E aí vem uma explicação super interessante, que são avaliados 10 índices para cada rede social. E aí, as redes sociais que eu tenho, eu não sou profissional disso, eu sou uma psicóloga com gestão em RH, trabalho com marketing de relacionamento, não é meu tema, não é o meu assunto, e eu achei interessantíssimo. E vai ser meu dever de casa desse final de semana. E é gratuito, viu, gente? Extremamente legal. E aí, eles avaliam cada uma das redes sociais. Então, eu fiz no Instagram e tem a nota 1, 2 e 3. Então, os quesitos são foto de perfil, bio e coerente, link para o site, usa stories, faz destaques, imagem dos posts do feed, textos do post do feed, hashtags, periodicidade de post, interação nos posts. Interessantíssimo, que isso para mim foi um diagnóstico, né, que eu, Juliana, vou tomar muito mais cuidado e vou olhar com muito mais atenção. Porque hoje, se eu estou aqui, eu tenho um propósito para estar aqui. Não estou aqui à toa. Primeiro, eu tenho que para aprender com as pessoas, com os meus amigos, com os meus convidados, sobre assuntos que eu não domino. Esse é meu ponto de partida. Mas pode ser muito mais coisa feita a partir daí. Então, Né? essa foi uma iniciativa, é mais uma dessas iniciativas que a gente tem feito para promover essa proximidade com o mercado. Porque não adianta tentar vender, sabe? Não, não é isso. A gente tem uma coisa que a gente costuma dizer, que é estabelecer autoridade. Estabelecer autoridade, isso não é a Pequini, é qualquer empresa. A empresa que faz, a Martins, por exemplo, já vem fazendo esse trabalho há décadas. Então, quando você fala de distribuição, logística, a Martins é uma autoridade. Então, quando a Martins fala, você ouve, porque você sabe que eles são especialistas nisso. Então, quando você usa uma rede social, você tem que fazer isso, você tem que transmitir a sua autoridade. E isso se reflete não só no que você coloca lá, mas também na operação correta na utilização correta dessas redes. Então tem muito, e esse é um universo, essa questão das redes sociais, é um universo em expansão.
a gente tem quanto de redes sociais? 10 anos, 15 anos, no máximo, se tanto. E a gente está apenas no começo disso. O mundo da tecnologia, ele está raspando a superfície ainda. A gente nem entrou em áreas que vão vir aí agora, que vão ser áreas muito profundas e muito impactantes para o ser humano, né? Então você precisa ter esse domínio dessa tecnologia, o entendimento dessa tecnologia. Precisa ter isso. E esse é um dos papéis da comunicação, né? A comunicação tem que estar presente. A comunicação precisa fazer parte da estratégia das empresas. A comunicação não é É, apoio. A comunicação é né, estratégia. não é. É estratégica. E a gente fala, né, que a grande maioria dos problemas das empresas, 60% deles acontecem por uma comunicação errada. Isso. E vamos entender o que é isso, certo? Essa é uma frase do Drucker, se não me engano. É, a comunicação errada não é um departamento de comunicação errado. É a comunicação entre pessoas, a comunicação entre departamentos, a comunicação entre empresa e fornecedores, a comunicação entre empresa e mercado, a comunicação entre empresa e clientes e por aí vai. Então, a comunicação aqui não se fala de uma área, se fala de uma prática de comunicar da empresa como um todo. E eu acho que a De uma comunicação hoje cultura até, né? é uma Até de uma cultura de cultura, comportamento, né? exatamente, que deve refletir aqueles valores que falamos e tudo, né? De transparência, por exemplo. Se é uma empresa que é transparente, que é extrovertida, que tem um caráter de comunicar o tempo todo, seja assim e vá em frente com isso. Tem empresas que preferem a discrição, tem empresas que, por causa do mercado onde elas atuam, elas são naturalmente mais discretas. Não tem nada de errado nisso, é uma postura da empresa. É uma postura da pessoa que comunica, é uma postura de uma organização. Não tem problema. A questão é ser fiel ao seu valor. Então, a comunicação como área, como profissionais de comunicação, nós temos que entender o nosso papel hoje dentro desse universo em mutação que a gente está vivendo. Porque as oportunidades, inclusive, para nós, profissionais de comunicação, no mercado hoje, elas são inúmeras. Vai haver, na minha opinião, uma revigoração da, 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 da comunicação corporativa, sabe? Os nossos valores vão ter mais peso na balança de agora em diante, porque inclusive tem uma pesquisa, uma outra pesquisa que aquilo que a gente estava falando, né, da quantidade de informação que você acha na internet. Tem um relatório que o LinkedIn soltou agora, acho que faz poucos dias, talvez 10 dias, se tanto, que chama Workplace Learning Report. Eles fizeram uma pesquisa para entender quais são os skills mais importantes que as empresas precisam nesse momento de mudança. E está havendo, já não é de hoje, já vem de algum tempo, mas essa situação que a gente está vivendo está reforçando essa tendência, está havendo uma busca por profissionais que tenham aquilo que se chama de soft skills, que Eu tenho são, falado muito sobre isso. que são basicamente características. Comunicação, empatia, ética. Aqui eles falam de persuasão, capacidade de Sim, argumentação, sim, eles da falam, comunicação bem feita, né? Sim, eles falam de colaboração, de você sim, deixar de lado o indivíduo e partir para o coletivo quando você tem uma exato. situação desse. Inteligência emocional, que é aplicar empatia no seu extremo, entender o outro dentro daquela circunstância em que você vive, para que você possa, através da persuasão, através da colaboração, você chega num lugar comum. Adaptabilidade. Hoje, aquelas Sim, pessoas com um padrão rígido de comportamento vão sofrer muito, é porque o mundo... resiliência, né? Tem que ter resiliência. Exatamente. E criatividade. Então, aonde você acha isso dentro de uma empresa? Capacidade de comunicação, de interlocução, criatividade, adaptabilidade. Aonde que você acha isso? Eu, É. na minha opinião, pelo meu conhecimento, eu trabalho no setor corporativo já faz mais de 20 anos. 15 anos de jornalismo, 20 anos de jornalismo, 20 anos de setor corporativo. É na comunicação. Então, nós temos um espaço gigante para explorar hoje. Muito grande.
muito grande. Precisamos só de algumas características que eu costumo dizer que são necessárias hoje para o profissional de comunicação. São 4, sabe? Tem 4 características que a gente deveria adotar a partir de agora. Então, eu Eu queria... tô. Pode Só falar. tem um amigo meu comentando aqui, ele quer ver a mudança dos novos chefes. Eu vou falar sobre isso, porque as 4 características que eu queria elencar aqui para os profissionais de comunicação, elas passam não pela mudança do chefe ou não pelo novo chefe. Elas passam pelo papel que a comunicação tem que exercer hoje, pelo profissional. Ele tem que entender qual é o papel dele e quais são as possibilidades que ele tem de influir no ambiente. Então, uma dessas características que eu acho fundamentais hoje para o comunicador é a característica do protagonismo. Ou seja, a gente tem que levantar a mão e falar, olha, eu posso ajudar. Eu posso contribuir nesse momento que a gente está vivendo. Contribuir como? Exatamente isso que eu falei agora há pouco. A gente tem essas características de comunicação que elas são muito necessárias nesse ambiente de crise que a gente está vivendo. A gente precisa de interlocução dentro das empresas, que é a segunda característica. Levantar a mão, dizer que pode ajudar e usar a nossa capacidade de comunicação para articular dentro das empresas esse apoio. Porque qual que é o problema? Não adianta a comunicação, uma pessoa de comunicação levantar a mão e falar assim, eu tenho uma ideia. Essa ideia é uma ideia da comunicação. No entanto, se a gente assumir uma atitude de protagonista e sair em busca de uma solução e envolvermos, através da interlocução, outras áreas da empresa numa discussão coletiva de problemas e soluções, nós vamos verificar que o problema que a comunicação quer resolver é o mesmo problema para a empresa como um todo. Então, quando a gente descobre isso, fica mais fácil de desenhar projetos comuns, garantir o apoio das áreas que estão envolvidas na discussão desses projetos para que você formate uma solução e para que você possa ir com um projeto desse para a direção e dizer, olha, nós, não a comunicação, tem uma ideia. Nós, da empresa, temos um projeto para resolver uma solução. É diferente. A ideia da comunicação, pelo estereótipo que a gente vive, é loucura, custa caro e não dá nada. Se você articula com a empresa uma solução para um problema comum e através dessas características de comunicação que eu falei, a gente consegue articular uma solução para resolver um problema da empresa, deixa de ser um projeto de comunicação para ser um projeto de empresa. Organizacional. Muda completamente de figura. Precisa ser um chefe muito ruim para negar um projeto desse tipo. E quando isso acontece, esse chefe muito ruim mostra toda a sua ruindade. Fica evidente. Fica evidente. Então, eu falei aqui, protagonismo, interlocução. A terceira característica que eu acho que o profissional de comunicação tem que ter hoje e sempre é mente aberta. O que funcionava ontem pode não funcionar hoje. Então, essa revolução nas mídias sociais que a gente está vendo, essa montanha de novidades que está chegando no mercado, a gente precisa estar atento a isso tudo. Nós precisamos ter a capacidade, lembra lá do soft skills, adaptabilidade, né? A gente precisa ter a capacidade de entender que talvez aquela solução que eu usava não sirva mais e precisa achar outra. Mente aberta. A gente precisa ter essa mente aberta. E a quarta, falei de protagonismo, interlocução, mente aberta. E a quarta característica é velocidade. Velocidade de execução. Não significa sair correndo fazendo a torta direita. Não é isso. É mapear rapidamente o problema, mapear rapidamente uma solução, articular um projeto em conjunto com as pessoas, articular isso internamente dentro da empresa e implementar rapidamente. Foco. Sabe outra coisa que está acontecendo hoje, que está todo mundo muito produtivo? É que pelo fato da gente estar planejando cada dia, nós estamos resolvendo problemas muito próximos da gente, nós aumentamos a capacidade de problemas. Então, a gente está resolvendo muito mais problemas durante os dias que a gente está trabalhando. A gente tem essa capacidade de resolução. Então, hoje está na hora de velocidade.
E a comunicação tem esse papel hoje. Vai muito da responsabilidade das mudanças, ou começa ou passa pela comunicação. Então, a gente tem essa oportunidade gigante de poder fazer um excelente trabalho nesse momento que estamos vivendo e nessa recuperação que vem aí pela frente. Eu acho que vai ser muito bacana, sabe? Vai ser um momento muito bom para a comunicação. Você acha, aí hoje eu vi uma apresentação extremamente interessante sobre governança corporativa, né? E quando a gente fala em governança corporativa, você imagina que são para grandes empresas, né? Grandes, né? E multinacionais que têm os CEOs. A comunicação, ela atua em diversos níveis, né? Todos os segmentos, em diversos portes. Aí vamos falar para o pequeno e para o médio. Como fazer uma comunicação mais efetiva? O que pode ser feito? Porque para as grandes ela é muito estruturada, ela é muito bem feita. E os pequenos, nesse momento, o que você diria para que eles, né, que eles pudessem planejar um pouquinho a sua comunicação? Porque às vezes não tem um profissional de comunicação lá dentro. Bom, se a empresa não acredita na comunicação, porque tem também o seguinte, sabe? A gente precisa ter uma certa humildade. Vou dar, na minha vida, eu encontrei vários exemplos desse tipo. Existem aqueles empresários que são pequenos ou médios, que é um cara que fez a vida dele. É aquele que se diz em inglês, self-made man, né? O cara que construiu a própria vida dele. É um cara intuitivo, trabalhador, esperto, sabe fazer negócio, conhece o mercado dele como a palma da mão. Então, é uma pessoa que é muito difícil de você dizer para ele, olha, eu acho que dá para fazer assim. Por quê? Porque ele tem toda uma capacidade dele que diz para ele que ele está certo. É muito difícil você vencer uma barreira desse tipo assim. Mas eu acho que a saída nesse caso é apostar nas qualidades desse chefe e nas habilidades desse chefe, valorizar as habilidades desse chefe. Então tem gente que é muito intuitivo no varejo, por exemplo. Então a gente sabe de comunicação, a gente não sabe de varejo. Presta atenção no que ele sabe de varejo e tenta valorizar aquilo que ele sabe de varejo. É uma lição que eu aprendi na vida, né? Agora, tem gente que não acredita em comunicação. Para quem não acredita, eu costumo dizer também assim, aquelas pessoas que têm uma ideia formada sobre o negócio, não vamos perder tempo com elas, porque a gente vai se desgastar, a gente vai ficar com o fígado doendo, e a gente vai ter um gosto ruim na boca. Para quem não acredita, não vamos perder muito tempo com isso. Aqueles que estão em dúvida são os melhores, porque esses podem ouvir alguma coisa que a gente possa dizer. E com relação ao tamanho da empresa, eu digo que o que varia é o tamanho do projeto. Eu tenho uma empresa gigante, eu trabalhei em empresas multinacionais gigantescas, então a gente tinha projetos que eram gigantescos. Teve uma história muito bacana, eu fiz o lançamento de um caminhão num navio. Eu trouxe 1.000 concessionários. Multimodal. 1.000 concessionários de caminhões da América Latina e jornalistas, a gente fez um lançamento num navio, num cruzeiro na costa brasileira. Cara, para fazer um treco desse, você tem que ter estrutura, grana, tradição de investimento, etc. Então, é só empresa grande que faz isso. Agora, você pode fazer coisas menores, impactantes para o seu público, porque uma empresa pequena, ela tem um público pequeno também. Ela não é uma empresa pequena com um público grande. É muito difícil acontecer um negócio desse. Então, você tem que fazer projetos que sejam adequados à realidade daquela empresa. É essa a mágica de fazer funcionar numa empresa pequena. A Pequini já teve, nós estamos no mercado há 8 anos, desde que eu saí do Grupo Fiat e abri minha empresa, nós já estamos com 8 anos de operação. A gente teve empresas de todos os tamanhos como clientes. E mesmo nas empresas pequenas, nós conseguimos fazer projetos interessantes de comunicação. A gente trabalhou em empresa com 12 funcionários. Entendeu? Então, não é uma questão de adequar o projeto ao tamanho da empresa. E não tentar fazer um grande projeto numa pequena empresa. Isso não vai acontecer, sabe? O que você acha que é básico de uma comunicação empresarial? O que você falaria assim de quais as ferramentas? O que você acha que seria assim mais básico mesmo, que a pessoa poderia começar por aí
para até chegar a um projeto maior? É aquilo que eu sempre digo, que é onde encaixa a comunicação estratégica. E por que a comunicação é estratégica? A empresa precisa saber qual é a sua estratégia. Ou seja, aonde eu quero chegar com o produto ou o serviço que eu tenho. E como eu vou chegar lá. Por incrível que pareça, a minha experiência mostra que, independente do tamanho da empresa, nem sempre as empresas têm isso claro. Então, a primeira coisa é descobrir qual é o norte que a empresa tem que ir, do ponto de vista de estratégia de negócio, e saber quais são os passos que ela tem que dar para chegar até lá. Isso já é meio caminho andado, porque eu vou ter um mapa de ação, eu vou ter um objetivo, e eu vou ter um mapa com as diversas fatores que vão me levar até esse norte, eu vou ter um mapa do que fazer para chegar lá. Então, descobrir isso é uma primeira coisa. Sabendo isso, eu posso desenvolver levantar outras informações. Por exemplo, qual é o público? Quem é o meu público? Quem é o meu cliente? O que ele quer do meu produto e o que o meu produto oferece para ele? Existe uma combinação? A maneira como a empresa está fazendo essa combinação mostra isso que a gente descobriu nessa investigação? Existem várias coisas. Nós trabalhamos com Canvas, sabe? A gente usa os Canvas do método Design Thinking. Nós não fazemos Design Thinking, nós só usamos os Canvas deles. E alguns que nós mesmos desenhamos. Então eu uso 12 básicos. Nem todos os clientes usam os 12. Algumas vezes usamos 2, 3, 5, 8. Depende do tamanho da empresa, depende da complexidade do projeto. Então, se eu descubro qual é a estratégia da empresa, descubro qual é o público e com quem que eu tenho que falar, quais são as dores desse público, o que ele espera do produto, o que o produto oferece, qual é a proposta de valor do produto. Eu consigo, pelo menos, desenhar uma linguagem para conversar com esse público. E aí eu faço um calendário de ações, que pode envolver data de lançamento de produto, datas comerciais famosas, tipo Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Imprensa, Dia do Trabalhador Rural, Dia do Veterinário, Dia do Programador de Computador. São datas chaves que me permitem fazer coisas desse tipo. Combino isso tudo e faço um plano de comunicação que tem por objetivo valorizar a estratégia da empresa. Então, na hora de eu fazer um investimento nesse plano, eu vou dizer, olha, esse plano está desenhado por causa da estratégia da empresa. Então, eu não estou investindo na comunicação. Eu estou investindo na estratégia da empresa. Quando você muda o foco do diálogo para a estratégia da empresa e deixa de falar olhando para o umbigo, para a comunicação, muda completamente o diálogo entre a comunicação e a empresa. Essa é a experiência que eu tenho vivido no mercado nesses últimos 8 anos. Então, as pessoas percebem que o investimento ele está ligado à estratégia e não porque a comunicação teve uma ideia. Tem o propósito, né? Você chega você faz através do propósito. Então, o nosso trabalho, a nossa vivência na Pequine Comunicação Estratégica tem sido esse. Eu não começo um trabalho se eu não faço esse planejamento prévio, porque senão pode ser uma loteria. A gente pode acertar, mas pode errar redondamente e gastar o dinheiro do cliente. Então, o que nós fazemos é isso. Nós achamos que para que uma comunicação empresarial dê resultado, ela tem que apoiar a estratégia da empresa. Para isso, precisa conhecer a estratégia, conhecer público, produto, etc., etc., fazer um plano de comunicação e implantar de acordo com a estratégia da empresa. Ponto. É um círculo que se autoalimenta. Então, isso tem sido para nós foi para nós uma descoberta muito grande. Eu já vinha com essa ideia do Grupo Fiat, onde a comunicação está muito embebida na estratégia da empresa, contribui demais com a estratégia, por isso a Fiat é o que é. E nós aplicamos isso no mercado, e está dando muito certo. Fera, né? Professor Pequine. Bom, nós já estamos chegando ao final. E eu queria, né, assim, algo meio de futurologia.
que você acha que vai sobrar realmente para o mundo? Né? Que a gente vê muita coisa sem sentido, muitas propagandas, muitas comunicações embasadas simplesmente no financeiro, a gente já falou sobre isso, sobre o interesse genuíno das marcas com o seu público. Mas e aí? Né? A gente escuta tanta coisa, qual que é a sua percepção né, desse futuro próximo, que hoje eu estava achando interessante, porque como teve a flexibilização, Juliana, imaginei que a partir de segunda-feira as coisas voltariam a uma certa normalidade. Não, elas não voltaram. E eu acho que não vão voltar tão cedo. Né? É o sentimento que eu tenho de andar. Hoje eu andei na rua e fiquei muito impressionada. Ninguém. O que você acha que Olha, vai? a minha cabeça está muito acostumada a pensar do ponto de vista estratégico e não operacional, sabe? Sempre foi assim. Então eu costumo olhar o quadro e não o detalhe. Eu costumo olhar a floresta e não a árvore, porque é assim que a gente consegue pensar na estratégia. E isso é a nossa empresa tem essa característica. Então eu olho para frente olhando a floresta. A gente pode imaginar que a moda vai ser assim ou assado, que o comércio vai ser assim ou assado, que o comportamento das pessoas vai ser mais moderado ou mais extrovertido. A gente pode imaginar muitas coisas. Para que a gente possa ter uma noção disso, eu sugiro olhar a história e verificar o que aconteceu em momentos semelhantes na história do homem e entender comportamentos para a gente poder planejar esse futuro. Então, aquilo que a gente estava falando aqui. O que aconteceu com a moda depois dos anos 30, do crash da Bolsa de Nova York? O que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial? O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? O que aconteceu em momentos de crise como esses? Quais foram os comportamentos das pessoas? Porque o ser humano ele é muito igual, sabe? Eu morei fora do Brasil e posso dizer, morei 7 anos na Inglaterra. Eu posso dizer com toda a sinceridade para vocês, nós somos iguais a eles em tudo. Nos 7 pecados capitais e nas 7 virtudes cardeais. Nós somos iguaizinhos. Nós reagimos da mesma maneira às pressões que a sociedade coloca sobre a gente. Então, para quem quer saber de detalhe de interação de redes sociais, dá para você ter algumas ideias. Agora eu gosto de olhar a floresta. E o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que nós vamos ter, a partir de agora, uma preocupação maior com o coletivo. Uma preocupação maior com o coletivo. Já existem alguns indicadores de que isso pode acontecer. O exemplo mais claro que eu tenho, poderia dar dois, vou dar 2 exemplos. Um no nível micro e um no nível macro. No nível micro, nós atendemos aqui em Belo Horizonte uma empresa chamada Schema Business School. É uma escola francesa de negócios muito moderna na sua concepção. E eles têm um laboratório de inteligência aumentada, que é olhar a inteligência artificial com um olhar crítico, valorizando a inteligência artificial, entendendo que ela veio para ficar, mas dando a ela não apenas as saudações de bem-vinda, mas também com um olhar crítico. E eles olham e dizem o seguinte, olha, nós temos que ter a preocupação do impacto dessa inteligência artificial com o ser humano. Então, eles estão desenvolvendo estudos para identificar como que a inteligência artificial pode influenciar uma eleição, que é aquele caso da eleição americana, da suspeita de que a Rússia interferiu, etc. Como a inteligência artificial pode afetar a capacidade de funcionamento de governos, e por aí vai. Então, você tem, dentro de um ambiente pequeno, você tem tendências do olhar coletivo, do bem-estar coletivo, que já estão presentes. E a outra, mais ampla, mais impactante em nível de pensamento,
é o que está acontecendo no Japão. Há um programa de governo no Japão chamado Sociedade 5.0. Só contextualizando, né? O Japão é um país de altíssima tecnologia. Uhum. Tecnologia é exportação para eles, hein? Eles exportam tecnologia, não é? É um país onde as pessoas têm um alto nível de educação, têm acesso à internet de alta velocidade, televisão 3D, chuveiro de baixo para cima, tem de tudo lá, tá certo? O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo assim: o desenvolvimento tecnológico só faz sentido se, na última instância, beneficiar o homem. Isso eles estão chamando de Sociedade 5.0. Então, há um programa de governo no Japão para que seja pensado qual é o efeito da tecnologia e para verificar se ela está beneficiando o ser humano. Então, esses dois exemplos que eu te dei mostram que, tanto no nível micro quanto no nível macro, já existia antes da pandemia uma preocupação com o coletivo. E eu acho que isso vai se catapultar para um novo nível de preocupação. Então, eu acho que essa preocupação coletiva ela vai aumentar. Não sei o que vai acontecer na moda, nos automóveis, etc. A gente pode até imaginar, se o coletivo vai predominar, talvez o automóvel caia de preferência. Em desuso. Não em desuso, mas ele vai deixar de Mas ser... assim, menos, né? Menos, talvez, né? Talvez, a gente não sabe. Então, são essas as tendências que eu enxergo pela frente. Em qualquer uma delas, seja um lado mais expansivo ou menos expansivo, as empresas vão precisar de comunicação para se comunicar com esses públicos. Não dá mais só para falar, né? Tem que comunicar. Não, tem que né? Não dá só para falar. Tem gente que fala, mas não se comunica. E tem também o seguinte, tem uma expressão em inglês que é muito interessante, que é assim, walk the talk. Ande naquilo que você fala, ou seja, faça aquilo que você diz que vai fazer. Ou diz A que coerência, faz. né? A coerência. Então, walk the talk. Esse é o daqui para frente, é o que eu acho que vai ser muito importante para Adorei. a comunicação efetiva. Adorei. Chave de ouro. Pequeno, você é muito fera. Para quem está escutando e quiser fazer um diagnóstico das mídias sociais, é só entrar no site da Piquini, que é www.piquini.com.br. Mas eu vou dar para você o lugar onde as pessoas vão achar na Instagram mesmo, por exemplo, entra aí no link da bio, tem o acesso à pesquisa. É só mandar as informações para a gente, cai numa landing page e manda as informações para a gente e a gente faz a análise. Tá? Link sensacional. Da bio. Sensacional. Você está de parabéns. Muitíssimo obrigada por ter aceito. Adorei. Obrigado. Eu que agradeço muito, Ju. É muito bacana ter essa abertura e a possibilidade de conversar sobre esses assuntos. Eles estão no nosso dia a dia aqui na Piquini, em outras agências de comunicação. Eu queria só fazer um último recado. Prestem atenção às agências de comunicação de Minas Gerais. Elas estão fazendo um excelente trabalho. Está tendo uma movimentação. A gente tem, num certo sentido, uma certa proeminência dentro do Brasil. Várias iniciativas que nascem aqui vão para o Brasil através da Associação Brasileira de Agências de Comunicação, a Abracom. Então, prestem atenção, valorizem as agências de Minas Gerais. Tem gente boa pra caramba aqui fazendo um trabalho espetacular. Maravilha. Piquini, muitíssimo obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. E tem muito assunto. Eu acho que a gente tem esse dever de promover esses debates, esses bate-papos, para a gente abrir um pouquinho a cabeça e ver onde a gente pode ajudar, né? Nossos parceiros, nossos clientes, nossos fornecedores. Né? Eu agradeço de coração a oportunidade e, quando quiser, estamos aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada. A live vai ficar gravada, eu vou salvar na minha página do YouTube e eu te mando também, Piquini, para você ter isso como recordação. Tá? Se quiser colocar nas mídias sociais também. Obrigada também, Marina. Tá aqui, obrigada. Aparece aí, Marina. Arrasou no diagnóstico. Muito obrigada, viu? Parabéns. Até mais, gente. Obrigada. Até mais. Obrigada, Piquini. Beijo. Tchau.